Estamos dando início ao nosso, mais um encontro nosso com os intercessores, e hoje nós vamos estar continuando a falar sobre o ministério profético. Estamos apresentando para vocês alguns profetas do Antigo Testamento, e neste encontro especificamente eu quero falar sobre os profetas que atuaram no século 8 a.C. O primeiro deles é Amós, cujo nome significa aquele que suporta o jugo. Amós era nativo da cidade de Tecoa, que estava situada nas colinas de Judá, cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele é o primeiro dos assim chamados profetas escritores do século 8 a.C. Amós rejeitou o treinamento como profeta profissional, admitindo que ele era um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Apesar de seu histórico não profissional, Amós foi chamado para entregar a mensagem de Deus ao reino do norte, que era o reino de Israel. O livro de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento. Amós ele traz para o reino do norte uma mensagem de julgamento. Amós foi chamado para entregar a mensagem de Deus, e ele atendeu esse chamado, apesar dele reconhecer que não era um profeta do ponto de vista convencional, mas ele atende o chamado de Deus, e ele proclama um julgamento sobre todas as nações, oráculos e visões de julgamento divino sobre Israel. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrantado seu concerto com Deus. O povo havia quebrado o concerto com Deus, quebrado uma aliança. E Amós vem denunciar essa quebra de aliança do povo para com Deus. Como resultado, o castigo de Deus sobre eles, por causa do pecado, será muito severo. Este julgamento sobre Israel e as demais nações citadas no livro nos ensina que Deus é um monarca universal. Todas as nações estão sob o seu controle. Elas têm que prestar contas a Deus pelos maus tratos e outras nações e povos, né? Então, Deus está assim proclamando através de Amós um julgamento geral, né, que vai atingir as nações que agiram de maneira errada contra outros povos. Então aqui, Israel e Judá também são colocadas dentro dessa profecia, porque serão punidos devido ao fato deles quebrarem o seu concerto com Deus. Bom, logo depois de Amós nós temos Oséias, um outro profeta e escritor. O nome dele significa salvação ou libertação. Oséias ele foi escolhido por Deus para levar uma mensagem ao seu povo através do casamento com uma mulher que seria infiel a ele. A profecia de Oséias ela é muito pitoresca, ela é muito ela tem uma característica muito individual, porque é uma profecia baseada num casamento que não deu certo, né? O seu casamento foi feito com a mulher que seria infiel, então a sua sensibilidade em relação à condição de pecado de seus compatriotas e sua sensibilidade ao coração amoroso de Deus o fizeram apto para realizar esse difícil ministério de proclamar, né, a ação de Deus contra Israel, tendo em vista que Israel seria uma nação adúltera, tal como a esposa de Oséias o foi. Isaías já é um profeta maior, né, chamado profeta maior, e é interessante no livro de Isaías que o primeiro versículo do livro coloca Isaías, filho de Amós, como seu autor. Isaías significa o Senhor é salvação. Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado de Judá. Mas isso não era dirigido unicamente a Judá. A sua profecia também atinge Israel e as nações vizinhas.
quase todas as palavras hebraicas para pecado são empregadas pelo profeta. Ele profetizou para todas as gerações futuras, predizendo tanto a primeira quanto a segunda vinda do Messias. Agora nós temos Miqueias. Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías, no século 8 a.C. Ambos concentram seu ministério no Reino do Sul, incluindo Samaria, que era Israel, e as nações no objetivo de suas profecias. Então, elas não são centralizadas apenas ali no Reino do Sul, mas atingem também o Reino de Israel e até mesmo outras nações. O livro de Miqueias é uma profecia acerca do Senhor que não tem concorrentes no perdão de pecados e na compaixão pelos pecadores. Sua fidelidade compassiva mantém um concerto com Abraão e seus descendentes. Miqueias censura a liderança da nação por destruir o rebanho que lhes foi confiado. Entretanto, proclama a grande compaixão de Deus que colore cada uma de suas atitudes e ações em relação ao seu povo. O profeta Jonas era filho de Amitai e é um nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras de Zebulon. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, precedendo imediatamente Amós. Foi um forte nacionalista que estava completamente consciente da destruição que os assírios haviam feito em Israel através dos anos. O livro de Jonas, embora tenha sido colocado dentre os profetas no cânon, é diferente de outros livros proféticos, pois ele não tem uma profecia que contenha uma mensagem. A história é a mensagem. É interessante o livro de Jonas por causa disso, porque a profecia é o próprio livro, é a própria história de Jonas. A história recorda um dos mais profundos conceitos teológicos do Antigo Testamento. Deus ama todas as pessoas e deseja compartilhar seu perdão e misericórdia com elas. Agora vamos para os profetas do século 7. Aqui temos Naum, cujo nome significa confortador ou cheio de conforto. É desconhecido, a não ser pelo breve título que inicia sua profecia. O livro de Naum focaliza-se num único interesse, a queda da cidade de Nínive. 3 seções principais correspondentes aos 3 deuses e como aquele poder opera na forma de proteção para o justo, mas de julgamento para o ímpio. A segunda seção principal da profecia descreve a ida e destruição para Nínive, capítulo 2, versículo de 1 a 13. O terceiro capítulo forma a seção final do livro. O julgamento de Deus parece excessivamente cruel, mas ele é justificado na sua condenação. Nínive era uma cidade ensanguentada. Nós vemos isso no capítulo 3, verso 1. Uma cidade culpada por espalhar sangue inocente de outras pessoas. Ela era uma cidade conhecida pela mentira, falsidade, pela devassidão. Capítulo 3, versículo 1 a 4. Tal vício era uma ofensa a Deus e, portanto, seu veredito de julgamento era inevitável. Naum, então, ele vai profetizar a queda final de Nínive. Jeremias, filho de Ilquias, foi profeta da cidade levita de Anatote e talvez tenha sido descendente de Abiatar. O significado do seu nome é incerto, mas o Senhor exalta e o Senhor lança são possibilidades. Seu livro consiste principalmente em uma introdução, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, uma coleção de oráculo contra Judá e Jerusalém, que Jeremias ditou ao seu escriba Baruque, capítulo 1, versículo 4 até o 20, 18, oráculos contra as nações estrangeiras, nós vemos do capítulo 25, 15 a 38, e também os capítulos 43 a 51. E um apêndice histórico no capítulo 52, que é quase idêntico a 2 Reis 24 e 25. As profecias do livro estão em ordem cronológica. Então é um livro que você pode acompanhar cronologicamente
o andamento das profecias paralelamente à história, né, em que as coisas acontecem. Os contra as nações estrangeiras ilustram a soberania de Deus sobre todo o mundo. Todas as nações pertencem a Ele e todos devem responder a Ele por sua conduta. Então essa é a grande ênfase do profeta Jeremias. E a gente vai ver como que essa profecia vai surtir um efeito extraordinário na condução do mover de Deus durante o exílio na Babilônia. Bom, temos Sofonias, que significa o Senhor me escolheu. Foi um profeta para Judá. Sofonias considerava o desenvolvimento político de Israel, que era o reino do norte, de Judá, o reino do sul, e de todas as nações circunvizinhas, da perspectiva de que o povo devia aprender que Deus estava envolvido em todos os assuntos da história. Então, Sofonias traz uma exortação muito importante que também é aplicável às nossas vidas. Temos que entender que Deus é o Senhor da história e nada foge ao seu controle. Abacuque, seu nome significa abraço, ou significando que ele foi abraçado por Deus. E desse modo, fortalecido por ele para sua difícil tarefa, ou abraçando os outros, dessa maneira encorajando-o nos tempos de crise nacional. O livro de Abacuque dá um relato de uma jornada espiritual, contando a trajetória de um homem que duvida da adoração, né? Um homem que tem dúvidas acerca da adoração a Deus. O livro de Abacuque, então, nos mostra essa jornada. Nos primeiros 4 versículos, Abacuque é oprimido por circunstâncias existentes ao redor dele. Ele não consegue pensar em nada além da iniquidade e da violência que ele vê entre o seu povo. O quão diferente é a cena nos 3 últimos versículos do livro. Tudo mudou. O profeta não é mais controlado nem ansioso por causa das circunstâncias, pois sua visão foi elevada. Assim, Abacuque foi da queixa à confiança, da dúvida à confiança, do homem a Deus, dos vales aos montes altos. Então, o livro de Abacuque é um livro também que traz enormes lições para nós, que muitas vezes, em tempos de crise, questionamos a nossa adoração a Deus. Então, aqui nós temos os profetas escritores, né? E, na sequência, nós queremos falar sobre os profetas do tempo do exílio, né? Onde nós vamos encontrar Daniel, Ezequiel, que profetizaram no reino da Babilônia durante os 70 anos do exílio. E com isso, nós vamos aprendendo com os profetas do Antigo Testamento, como o ministério profético se desenvolveu. E uma das coisas importantes que nós observamos no ministério profético, e que isso sirva também de lição e de aprendizado para todos nós, é que este ministério, ele nunca perde de vista o fato de que Deus é o Senhor da história. A profecia bíblica nos mostra que Deus é Senhor das nações, não somente da nação de Israel, não somente na época, né, de um reino em particular, se fosse o reino de Judá, o reino de Israel, mas Deus é o Senhor da história. Ele interfere na história das nações e faz com que tudo caminhe para que se cumpra a sua vontade soberana. Então, tenhamos isso em vista. Sempre quando formos interpretar as questões, mesmo da história imediata em que nós vivemos, nunca nos esqueçamos de que os homens fazem planos, os homens estabelecem governos, os homens procuram cumprir a sua vontade, mas o Senhor da história continua sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos intercessores, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja de todo mal. Que vocês continuem firmes no Senhor, trabalhando pela obra de Deus, intercedendo e proclamando a vontade soberana do nosso Deus que comanda a história. Um forte abraço, até a nossa próxima aula aqui no treinamento para intercessores na Escola Bíblica Palavra Viva. E por favor,
não deixe de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esta ministração. Agradecemos a você e nos despedimos aqui até o nosso próximo encontro.